esqueçam aqui de dar o seu joinha, fazer seu comentário. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ajude a evangelizar, ajude a divulgar esse trabalho também pela língua de sinais, através dessas legendas que nós dispomos nos vídeos. Segundo domingo da Páscoa. O Evangelho é o Evangelho de João, capítulo 20, de 19 a 31. Adquirimos a fé pelos ouvidos, ouvindo as palavras de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está ao nosso lado. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou-se e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra de vida eterna. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvor a vós, ó Cristo. Letos irmãos, nós estamos diante de Jesus novamente aparecendo para os discípulos antes de subir ao céu. Quando Jesus aparece aos discípulos, Jesus lhes dá uma ordem, Jesus lhes dá a missão, só que um dos discípulos não estava presente, Tomé. E Tomé diz: se eu não ver o Senhor, se eu não tocar em suas mãos, se eu não tocar no seu lado, eu não acreditarei. Quando Jesus aparece novamente na casa dos discípulos, porque as portas estavam fechadas por medo dos judeus, Tomé estava. Veja, Tomé, toque as minhas mãos, toque o meu lado, sou eu mesmo. E Tomé imediatamente se joga aos pés de Jesus, pronunciando as palavras: meu Senhor e meu Deus. E Jesus olha para ele e diz: acreditaste porque me viste. Bem-aventurados,
Felizes são aqueles que acreditaram sem ter visto. Felizes são aqueles que acreditaram pelo testemunho dos apóstolos. Então, meus irmãos, a pergunta que a gente fez ontem na nossa reflexão, como anda a nossa fé? Nós estamos tendo fé que realmente Jesus ressuscitou? Ou nós precisamos de provas concretas, como assim fez Tomé? Ou o testemunho, ou as Sagradas Escrituras, ou o próprio Cristo presente na Eucaristia já não são provas suficientes para que nós acreditemos que realmente Jesus é quem disse ser nos Evangelhos. Então peçamos a Deus que aumente a nossa fé. Peçamos ao Senhor que aumente a nossa fé. Que Deus nos abençoe neste dia, neste domingo, segundo domingo da Páscoa, a ressurreição do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.